E aí, gente, tudo bem? Bom, boa tarde. Vamos continuar aqui com o nosso compromisso, hoje com o vídeo 29, que é naquela sequência de vídeos que eu estou gravando, lendo com vocês trechinhos dessa obra aqui, o Como Observar Morais e Costumes, que é uma obra que foi publicada no ano passado. Bom, hoje a gente vai continuar falando de classes, é um trechinho bem curtinho, que é falando sobre classes de fabricantes. Então eu vou tomar a liberdade para chamar vocês para preencher um formulário lá no blog, o fernandahcalcantara.blogspot.com. Não tem BR, é só .com. E falar para mim a respeito de algumas questões relativas a esse livro, se vocês já adquiriram, se não, como é que foi o processo, o que acharam, como avaliam, se são professores, tem questões mais específicas e se tem interesse no próximo livro, que é o Sociedade na América, tá bom? Então, bora lá, lembrando que a gente está na parte o que observar, depois a gente está gravando agora dentro do capítulo Estado Doméstico, onde ela vai falar sobre as classes, e nós já falamos sobre mercado, já falamos sobre classe agrícola e agora classe de fabricantes. Bom, página 167, bora lá. Ele deve fazer o mesmo tipo de observações sobre as classes manufatureiras e comerciais do país que ele visita. Ele quem? Ele quem? O observador, né? Aqui, de novo, as principais diferenças em morais e costumes surgem da comparativa prosperidade ou diversidade da classe. Tome a manufatura de algodão, passando por um operador chinês manuseando sua lançadeira, enquanto ele se senta sob seu galpão de bambu, e o hindu puxando seu fio fino sob a sombra da palma. Que diferenças existem entre os artesãos da mesma raça, europeus e de extração europeia? Em Massachusetts, existem vilas de artesãos, onde ruas inteiras de casas são de propriedade. A igreja, sobre o verde, no centro, é deles. O liceu, com sua biblioteca e aparatos, é deles. Existem filas de moradias organizadas, pintadas de branco, amarelo, com varandas na frente e atrás e venezianas para cada janela. Tudo crescendo com os rendimentos das meninas que trazem suas mães viúvas para presidir seus estabelecimentos. Ah, mas eu vou ter que parar aqui, né? É curtinho, é uma página só, mas eu tenho que parar. Primeiro, é o seguinte, ela está falando que depende de como as coisas são feitas, produzidas, né, e se são desenvolvidas, a gente tem morais respectivas ali residindo. Então, ela está falando de liberdade, vai associar isso lá mais na frente. Esse é um ponto. E como as pessoas mudam seus costumes em função desse desenvolvimento. Mas ela está falando também sobre a pesquisa que ela fez lá no Society na América, que é o livro que vai sair agora, e ela sai puxando vários exemplos de lá. Então, como esse é um livro metodológico, né, que ela tenta sistematizar a pesquisa, os exemplos ela vai buscar de onde? De uma pesquisa já feita, né, e feita no mesmo período, de 1834 em diante. Olha que interessante quando ela cita Massachusetts. E olha que interessante, porque ela está falando da manufatura, ela está falando de formas diferentes de manufatura, de como a manufatura se desenvolve em cada território de um modo diferente. Ela cita aqui raça, mas ela poderia ter falado sociedades distintas, né? E aí ela vem com as mulheres que estão trabalhando na indústria. E olha que trecho fundamental quando ela cita: tudo crescendo com os rendimentos das meninas que trazem suas mães viúvas para presidir seus estabelecimentos. Nesse caso, o papel social da mulher, ele muda um pouco, porque essas meninas já casadas e que aí vão assumir um outro papel, que é o papel de trabalhar fora, né, de ter rendimento, vão trazer as mães para cuidarem das suas casas. Então elas passam a acumular a dupla jornada e a gerência da casa não se afasta. É como se Martinot dissesse que essa seria uma alternativa, né? E uma alternativa proveitosa para a sociedade, para essas mulheres. Notem, as morais e os costumes mudaram, porque houve prosperidade especificamente para essa classe. E continuando, outros estão pagando as hipotecas sobre as fazendas de seus pais.
Outros estão adquirindo para seus irmãos uma educação aprendida em um colégio. Nos assentamentos de algodão da Europa, que contraste! No melhor, os operativos podem somente prover para seus desejos e a colocação para fora de seus filhos para uma vida de trabalho extenuante. No pior, eles se arrebanham juntos, muitas famílias em uma casa, com frequência em um quarto. A decência é descartada, a imprudência tem sucesso, a tal ponto que em certas seções da sociedade existe raramente um homem de 35 anos que não seja avô. Entre tais, existe um barbarismo tão selvagem quanto entre os maiores vícios da aristocracia do pior período feudal. Lembrando que a Martineau não gosta nada do feudalismo, nem curte a aristocracia. A inferior população artesã dos dias atuais pode competir em corrupção com a nobreza da França às vésperas da primeira revolução. Olha a crítica aí também, né? Deve o viajante observar qual categoria, no amplo intervalo entre os operativos de Massachusetts e aqueles de Lyon e Stockport, é ocupada pelos artesãos dos lugares que ele visita. Então, veja só, nós não temos proletários, nós temos os operativos. Os operativos são o termo que a Martineau vai utilizar para designar o trabalhador da manufatura. E aí ela vai dizer, por que nos Estados Unidos a cultura do algodão rende esse tipo de produção em Massachusetts e riqueza e mulheres participando e uma forma mais horizontalizada, porque a sociedade se desenvolve. E se a gente pega a França, Londres, a situação não é a mesma. Então, ela está propondo para a gente, inclusive, uma comparação entre regiões na Europa, entre cidades que se destacam como cidades, como ela disse aqui, de classe D fabricantes. E notem também que a Martineau está falando sobre a classe que produz. E aqui ela não está separando, como ela fez lá no tópico sobre agricultura, os proprietários, os módulos de terra, o tamanho, talvez por tempo, né? O livro já estava suficientemente grande. Bom, gente, é isso. A gente volta com o próximo vídeo, que eu espero gravar essa semana ainda, com classe comercial. E aí a gente segue falando sobre saúde, casamento, mulher, até terminar o tópico, tá bom? Convido vocês a irem lá preencher o formulário mais uma vez. Obrigada, gente. Tchau.